função, tem responsabilidade objetiva, certo? A Caixa Federal, que também é uma empresa pública, não. Por quê? Porque ela não é considerada, na essência, uma prestadora de serviço público, certo? Ela visa o lucro, exerce uma atividade como as empresas privadas, como se empresa meramente privada fosse, certo? Característica dos bancos. Então, se houver um acidente de carro com veículo da Caixa Federal, a responsabilidade dela é subjetiva. Tem que provar o dolo e a culpa, certo? Isso é um pouco chatinho, um pouco complicado, né? Quem quiser tem que fazer uma estudadinha depois, mas é por aí. Tá? O que interessa é isso, é caracterizar o tipo de entidade, se ela é prestadora de serviço público ou explora o domínio econômico. Quem falta aí para completar o rol aí de entidades privadas com a responsabilidade objetiva? As concessionárias e permissionárias. Tá? As empresas de ônibus, de transporte público, os pedágios, as empresas de telefonia. Né? Essas têm um contrato de concessão com o Estado. Elas são responsáveis por um serviço público. E a responsabilidade delas, por um dano que vier a ser causado ao particular, é objetiva. A responsabilidade dela é objetiva, ela é concessionária. Tá? Aí eu vou trazer uma situação para vocês. Uma empresa de ônibus, fazendo transporte de pessoal para a praia, aqui na Freeway. Uma concessionária só pode transportar pessoas tendo a concessão do Estado. Uma concessionária, portanto, uma empresa de ônibus de transporte público, está transportando o pessoal para a praia, bate num veículo particular. As pessoas que estão dentro do ônibus se machucam e as pessoas que estão dentro do carro particular se machucam. Elas entram com ação. E aí? A responsabilidade é igual? É objetiva? Aquelas pessoas que estão dentro do veículo não vão precisar provar culpa para serem indenizadas e as pessoas que estavam no outro carro particular também não vão precisar provar? Sim ou não? No meu entender, a responsabilidade é objetiva sempre, mas não é a posição do Supremo. O que o Supremo diz? O Supremo diz que só o usuário aí que eu queria chegar tem direito a uma prestação ideal. Portanto, as concessionárias e permissionárias só têm responsabilidade objetiva perante o seu usuário. Portanto, só perante as pessoas que estão dentro do ônibus. Aquelas pessoas que foram atingidas num carro particular, para serem indenizadas, vão ter que entrar com uma ação e provar o fato, o dano, o nexo e a culpa do motorista do ônibus. Porque para elas, a responsabilidade da empresa é subjetiva. Compreende a diferença? Então, o entendimento do Supremo aqui, com relação às concessionárias e permissionárias, só o usuário é que tem direito a um serviço ideal, portanto, só o usuário é que pode usar da responsabilidade objetiva. Aquele que não é usuário, responsabilidade normal, subjetiva. Tá? Complicando um pouquinho mais. Se essa empresa não for uma concessionária nem permissionária, concessionária e permissionária é aquela que tem um contrato, né, de concessão, vence uma licitação, tem um contrato de concessão, ela explora um serviço público, normalmente cobra tarifas direto do particular. Tá? Mas não. Ela é uma empresa que só presta serviço para uma entidade pública. Né? Por exemplo, o pessoal aqui da vigilância. Né? A empresa que presta vigilância aqui, não sei qual é o nome da empresa, ela não é concessionária, ela não tem um contrato de concessão, não, ela tem um contrato de serviço. Ela simplesmente presta um serviço para a Justiça Federal, presta um serviço para as pessoas que usam o prédio. Não é uma concessionária. E aí, tem responsabilidade objetiva essa empresa, em algum dano que causar ao particular, a responsabilidade subjetiva, a responsabilidade é dela ou é da Justiça Federal, ou é da União, se ocorrer algum dano? Um guarda, sem querer, manuseia uma arma e dá um tiro e acerta a perna de um advogado. Elástico. E aí? Quem é responsável? É a União ou é a empresa? Responsabilidade subjetiva ou objetiva? Bom, primeira coisa, não há dúvida nenhuma que a responsabilidade, se houver da empresa, é subjetiva. Ela não é concessionária e permissionária. Certo? Só tem responsabilidade objetiva a concessionária ou a permissionária. Ou a entidade da administração que nós já falamos. Mas a entidade particular, que não é da administração, só concessionária e permissionária. Tem que ter um contratinho de concessão ou de permissão, que são contratos hoje praticamente iguais. Ela só presta serviço. Tá? De quem será a responsabilidade? Eu entendo que nesse caso, e acho que a maioria da jurisprudência entende assim, que a responsabilidade seria da União, não da empresa. Por quê? Porque para o advogado que está aqui,
para a parte que está visitando o prédio. Para nós, quem está prestando esse serviço, quem é? É a União, certo? Através, por meio daquela empresa. Então, eu vou entrar com uma ação contra a União. Responsabilidade objetiva. E a União, depois, se perder a ação, vai cobrar, vai entrar com uma ação de cobrança contra a empresa, certo? Então, daqui a pouco ocorre um dano, uma obra pública que uma terceirizada está fazendo para a prefeitura. Aí o meu carro cai num buraco, né, tem um prejuízo X, eu vou ter que procurar quem é aquela empresa que está fazendo o serviço, a terceirizada, para entrar com uma ação contra ela, sem responsabilidade objetiva para algo que é serviço público. Então, não tem sentido. Né? Então, quando é mera prestadora de serviço, quem responde é quem está contratando o serviço perante o usuário, que é o particular. Certo? E é um serviço público, então eu vou ter direito à responsabilidade objetiva. Certo? Obrigar a pessoa a entrar contra a empresa privada vai ser obrigar ela, usando um serviço público, não ter o direito da responsabilidade objetiva. Né? Responsabilidade objetiva é um direito, entre aspas, do usuário. Né? Diminui muito a responsabilidade dele para ser indenizado. Basta provar o fato do dano nexo, não tem que provar a culpa. Certo? Então, a responsabilidade nesses casos é da própria entidade pública que está contratando, certo? Então, as pessoas jurídicas, as pessoas responsáveis são essas, pessoas que têm responsabilidade objetiva. Administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas, esse da economia mista, que prestam serviço público, concessionárias e permissionárias. Eu entro direto contra a concessionária, não é? Concessionária de pedágio do Estado do Rio Grande do Sul. Ocorre um dano no meu carro. Por causa de um ato num trabalho da concessionária. Eu entro com a ação contra a concessionária, não é contra o Estado do Rio Grande do Sul. Né? Ela responde de forma objetiva, e quem responde é ela. O Estado não tem responsabilidade, nem solidária. A responsabilidade do Estado é só subsidiária nos contratos de concessão. Se aquela empresa não conseguir me pagar, aí o contratante, que é o Estado, responde. Certo? Eu entro direto contra a empresa, e ela tem responsabilidade objetiva. Ela tem todos os ônus de um serviço público, ela recebe tarifa, né, ela cobra o pedágio, ela tem todos os bônus do serviço público, ela tem que ter os ônus também. E o ônus é ter responsabilidade objetiva. Tá bom, gente? Muito rápido, eu tenho mania de falar rápido. Não? Sim. Tá. Quais são os danos, então, que nós podemos buscar? Quais são os danos que um particular pode buscar do Estado? Certo? Pode buscar indenização por que tipo de dano? Pessoal, os danos mais amplos possível. Tá? E aí nós vamos usar subsidiariamente o Código Civil. Certo? Então o Código Civil traz o direito, certo, aos danos patrimoniais, danos pessoais, danos morais. Certo? E a gente usa subsidiariamente em relação ao Estado. O particular também tem direito de exigir do Estado esses danos. Então, por exemplo, danos patrimoniais, danos emergentes e lucros cessantes. Posso exigir do Estado? Posso. Eu sou um taxista, meu carro foi atingido por um carro da Polícia Federal, eu entro com uma ação contra a União e vou cobrar, além dos danos no meu carro, os lucros cessantes. Fiquei um mês sem trabalhar, posso cobrar isso do Estado? Posso. Sim. Os danos pessoais. Tive uma lesão, fui para o hospital, medicamentos, coisas urgentes. Hoje não tem mais dúvida, daquele caso que nós falamos lá no início, que antigamente era uma coisa nova. Hoje não tem dúvida. O Estado, além das prestações por precatório, quando ele causa o dano, não há dúvida que ele tem que fazer as prestações urgentes, desde que eu prove que é necessário. O atendimento médico urgente, a medicação urgente, a fisioterapia urgente, não tem dúvida disso. A gente manda o Estado pagar isso quando não é ele o causador do dano, hoje em dia, nessa coisa que se discute tanto, direito a remédios e tal, muito mais quando o Estado causa dano, e não tem dúvida. Ele é responsável, não pode dizer o procurador que não, só depois do precatório, a nossa obrigação é pagar no final. Não, isso não existe, certo? Desde que eu prove a urgência. Eu preciso desse medicamento, senão eu não vou me curar, vou ter sequelas, eu preciso dessa fisioterapia. Então eu posso exigir isso? Posso, numa antecipação de tutela, numa ação cautelar dentro do processo, sem dúvida nenhuma. Tá? Aí chegamos nos danos morais. Já se entendia o cabimento dos danos morais contra o Estado quando o Código Civil não colocava nada. Hoje ele coloca, lá no 186, de forma